Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC, concurso, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E é com imenso prazer que hoje nós vamos trabalhar um assunto muito tranquilo, denotação e conotação. Um assunto que cai muito em provas de concursos públicos, mas também cai em provas de vestibulares, cai no Enem, cai para quem vai fazer escolas técnicas. Então é um assunto muito procurado pelos candidatos. Agora, olha como é que é tranquilo. Quando a gente fala em denotação, a gente tem aquilo que a gente chama de linguagem real, que também pode ser chamado de linguagem literal. E quando a gente fala em conotação, a gente tem aquilo que chamamos de linguagem figurada, que também pode ser chamada de linguagem literária. Aí, você tem que tomar muito cuidado com esses processos, porque na escola a gente aprendia muito linguagem real e figurada. Aí o candidato ele foi se adaptando àquele processo. Linguagem real, figurada, já sei mais ou menos como é que é. Só o fato de colocar denotação e conotação já tira alguns candidatos meio que do eixo. Mas você que está estudando há algum tempo, deve tirar de letra isso. Agora, quando o cara coloca literal e literária, aí o camarada fica meio perdido. E cá entre nós, a maioria não domina. Até porque eu vejo algumas pessoas falando, desculpa a expressão que eu vou dizer aqui agora, mas eu vejo muita gente falando assim, hoje eu tô, F, literalmente. Caraca, pensa comigo. Se literal, mesmo sentido de real, eu acho que o cara não queria dizer aquilo. Ele estava F literariamente e não literalmente. Então, pega comigo. Denotação, sentido real, sentido literal. O que isso significa? Que a palavra foi empregada dentro do sentido original. Conotação figurada literária. Significa que a palavra foi empregada fora do sentido original. Isso aqui que aconteceu. Aí a nossa professora da escola, ela era muito esperta e ela fez a seguinte análise com a gente. Ela pegou esse Dzinho aqui, de denotação e escreveu assim, dicionário, para mostrar que era uma palavra de fato dicionarizada. E pegou esse Czinho aqui, esse Czinho da conotação, e escreveu assim, contexto, para mostrar que era uma palavra que você dependia do contexto para entender. Então, por isso ela era o quê? Utilizada fora do sentido original. Vamos ver aqui alguns exemplos. Deixa eu apagar aqui, Denotação é o uso da palavra com seu sentido original. Exemplo, pedra é um corpo duro e sólido da natureza das rochas. Então, isso aqui foi empregado dentro do sentido original. É um mineral. Pode abrir um dicionário que vai ter lá dizendo o que é uma palavra pedra. Agora, conotação é o uso da palavra... Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, Só que é o seguinte, Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala de concurso, Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! Significado diferente do original, criado pelo contexto. Então, você coloca assim, você tem um coração de pedra, e o coração não é de pedra. Então, aqui
neste momento, foi para dizer que a pessoa é rígida, que ela é fechada, que ela não dá um sorriso, sei lá, que ela é, sei lá, ruim, que não abre o coração para novas emoções. Mas vamos pegar essa palavrinha pedra e vamos continuar brincando, até para a gente reforçar mais ainda a diferença de conotação para denotação. Se eu disser assim, ó, ontem comprei meio metro de pedra para construir um muro em minha residência. A palavra pedra, neste momento, foi empregada no sentido real, porque é um mineral e para quem conhece um pouquinho mais de obra sabe que é aquela pedra-fogo que a gente usa para fazer concreto. Mas se eu disser assim, ó, Maria é uma pedra em meu sapato. A Maria é uma pedrinha que está aqui dentro me machucando? Não, ela é um estorvo, é um problema na minha vida. Então eu empreguei fora do sentido original. Agora eu digo assim, ó, nas touradas fazem muitas crueldades com um touro. Eu fico muito triste. Neste momento, a palavra touro, ela foi empregada no sentido original. Então, sentido real, sentido literal, sentido denotativo. É uma palavra dicionarizada. Agora, se eu disser assim, ó, João é um touro de forte. João é um trabalhador tão forte como um touro. Nesse momento, eu empreguei a palavra touro fora do sentido original, para mostrar ali a questão da força do João. Então, eu empreguei no sentido figurado, no sentido literário, no sentido conotativo. Então, é isso. Denotação, palavra no sentido real. Conotação, palavra no sentido figurado. Pronto e acabou. Agora, nem sempre a gente vai conseguir, com exatidão, identificar esses processos. Aí daí surgem as tais ambiguidades. Vamos lá, vamos avaliar isso daqui, ó. Já até coloquei essa observação para vocês, ó. Nem sempre é possível identificar com facilidade o valor denotativo ou conotativo nas frases. Nesses casos, temos uma ambiguidade. Vamos avaliar aqui as possibilidades de ambiguidade. Na primeira, Atadolfa caiu do cavalo. Neste momento, essa frase é passível de duas interpretações, uma no sentido real e outra no sentido figurado. Qual seria no sentido real a interpretação? Aí você vai dizer assim, ué, ela caiu do cavalo. Caramba, desfez a ambiguidade? Não, você só falou com mais vontade. Continuou tendo ambiguidade porque você continuou com a mesma frase. Então vamos lá, vamos pensar. Eu tenho aqui uma frase ambígua, passível de uma interpretação real e de uma interpretação figurada. Para nós desfazermos essa ambiguidade, nós vamos ter que recriar, nós vamos ter que fazer uma nova frase, uma nova sentença, uma nova construção. Então, eu diria que a Atadolfa levou um tombo do animal. Então, ou então levou um tombo do cavalo, não tem problema nenhum. Então, aqui haveria o desfazimento de ambiguidade. Então, eu teria uma frase só literal, uma frase simplesmente no sentido real, denotativa. Mas se eu disser assim, ó, no sentido figurado, que ela se deu mal. Porque quando eu digo que alguém caiu do cavalo, é porque se deu mal em algum tipo de situação. Sei lá, foi pego roubando, ou então foi pego no flagra saindo do motel com a amante, alguma coisa assim do tipo. Então, neste momento, seria o quê? O sentido figurado. Se deu mal em alguma situação. Então, aqui eu tenho uma frase passível de duas interpretações, uma no sentido real e outra no sentido figurado. Agora, se eu colocar assim, Atadolfa vestiu a camisa da empresa, mais uma vez, uma frase passível de duas interpretações, uma no sentido real e outra no sentido figurado. No sentido real, o que ela fez de fato? Ah, ela vestiu a camisa da empresa, não. Só está falando com mais vontade. No sentido real, ela colocou o uniforme da empresa. Por exemplo, aqui a empresa LAC. Então, a gente coloca aqui o uniforme da empresa. E, no sentido figurado, quando eu digo que alguém vestiu a camisa da empresa, o que essa pessoa passou a fazer? Ela passou a trabalhar com mais afinco, com mais vontade, com mais empenho. Então, pronto. Já percebemos aqui as duas ambiguidades. Mas nem sempre a ambiguidade é feita necessariamente com um sentido real e outro sentido figurado. Eu posso ter ambiguidades
no sentido real mesmo. Então aqui, ó, Atadolfo encontrou Jocrete em seu quarto. Nesse momento, o pronome possessivo seu, ele foi mal empregado na construção, porque eu não sei de quem é o quarto. Eu não sei se o quarto é da Atadolfa ou se o quarto é da Jocrete. Então não tem como saber. Então aqui, mais uma vez, uma frase ambígua, passível de duas interpretações. Só que agora, não necessariamente uma no sentido real e outra no sentido figurado. São duas no sentido real. Agora, Atadolfo encontrou Jocrete sorrindo. Olha essa aqui que interessante, ó. Nesse momento, você está vendo que tem uma ação de sorrir. Você não sabe quem é que está sorrindo. Você não sabe se é a Atadolfa ou se é a Jocrete. Então tá aqui, ó. A Atadolfa sorrindo, encontrou a Jocrete. Ou então a Atadolfa encontrou a Jocrete que estava sorrindo. Você não sabe. Nesse momento, existe a possibilidade de desfazer essa ambiguidade sem recriação de uma nova sentença? Existe. Eu poderia aqui, ó, colocar uma vírgula. E nesse momento, ao colocar uma vírgula, eu diria que esta ação de sorrir seria do sujeito. Ué, mas e aí? Se eu estou na dúvida, quem é que vai ser o sujeito? Pela estrutura, o primeiro elemento que aparece. Então, o sujeito, aqui no caso, seria a Atadolfa, que de fato praticou a ação de encontrar a Jocrete. E a Jocrete seria o objeto direto. Então, seria um verbo transitivo direto e ali seria um objeto direto. Então, neste momento, quem está sorrindo? A Atadolfa. E a Atadolfa, sorrindo, encontrou a Jocrete. Então, eu consegui desfazer a ambiguidade apenas com uma vírgula. Mas, sem a vírgula, teríamos outra vez uma frase ambígua passível de duas interpretações. Agora, quando eu coloco Atadolfa saiu do salão molhada. Ah, galera, essa daqui é passível de múltiplas interpretações, né? Então, deixa para lá. Se você quiser saber todas as interpretações desta frase, entre em contato comigo pelo Instagram, @professor Sidney Martins. Tudo junto, tá? Vamos lá, vamos continuar. Galera, nesse momento, vamos brincar aqui com algumas questõezinhas. Imagina eu colocando uma frase assim. Eu vi o desmoronamento do barracão. Essa frase, ela também é ambígua. Aí você vai pensar assim, ué, então a ambiguidade está no barracão, não é, Sidney? Vamos lá, vamos analisar. Será que a ambiguidade está de fato no barracão? Porque aí a pessoa pode pensar assim, ah, é um barracão de escola de samba, é um barracão porque é um barraco grande, que diabo é isso? Na verdade, a ambiguidade aqui se encontra na ação do desmoronamento, no fato de ver o desmoronamento e situar que foi do barracão. Porque para e pensa, eu tenho aqui o barracão, beleza, tá aqui o barracão. Aí tem aqui a janelinha, pá. Você pode estar aqui, ó. E você viu... Nossa, ficou horrível isso. Você viu... Ó, viu... Não vou fazer nada não, porque senão vai ficar muito pior do que eu tentei fazer, ó. Aí o barracão tá aqui desmoronando. Aí você, de algum lugar, viu o barracão desmoronar. Então agora você entendeu as possibilidades, né? Agora você, nesse momento, estaria fora do barracão, vendo de fato o barracão desmoronar. Mas você poderia estar aqui dentro, ó.
E aqui de dentro, você estaria vendo o desmoronamento. Entendeu a pegada? Eu vi o desmoronamento do barracão. Você pode estar dentro do barracão e ver o desmoronamento, ou você pode estar fora do barracão e ver o barracão desmoronar. Então, cuidado com essas construções. E é assim exatamente que eles trabalham as ambiguidades nas provas. Então, olha aqui comigo, ó. Vamos brincar aqui com algumas questões de sentido real e de sentido figurado. Assinale o segmento em que não foram usadas palavras em sentido figurado. Então, ele quer apenas sentido denotativo. Letra A. Lendo o futuro no passado dos políticos. Ora, não tem como eu imaginar que isso daqui tenha sido utilizado no sentido denotativo. Só pode ter sido utilizado no sentido figurado. Como é que eu vou ler o passado, o futuro no passado dos políticos? Letra B. As fontes é que iam beber em seus ouvidos. Galera, quem bebe somos nós e bebemos na fonte, não a fonte que vai beber. Então, empregado no sentido figurado. C. Eram 75 linhas que jorravam na máquina de escrever com regularidade mecânica. O que jorra é a água, é o petróleo que jorra do chão, não as linhas das máquinas de escrever. Letra D. Antes do meio-dia, a coluna estava pronta. Deixa quieto, você já viu que eu marquei aqui como nosso gabarito. E letra E. Capaz de cortar com a elegância de um golpe de florete, que é uma arma. Pá, pá. Agora, aqui, na letra D, antes do meio-dia a coluna estava pronta, o aluno pode pensar, mas peraí, Sidney, isso aí, ó, é uma questão que provoca uma ambiguidade. Eu posso pensar que a... Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala com curso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! Coluna da pessoa, ou então que é a coluna do jornal. Galera, na verdade, toda questão de prova, ela é atrelada a um texto. Aí a gente, quando trabalha assuntos isolados, como é o caso aqui de denotação e conotação, ou então como qualquer outro assunto que você vai pegar aí como regência, crase, pontuação, você não vai ver uma aula em que o cara vai colocar a prova inteira e vai pincelar a questão, a não ser que seja uma aula de correção de provas. Aí você vai ver. Mas, na verdade, toda questão é atrelada a um texto. Então, obviamente, essa questão mostrava um texto e dava para ver que era a coluna do jornal. E não a coluna de uma pessoa que estará pronta, como se você tivesse ali com, sei lá, aquela impressora 3D. Então, neste momento aqui, é a coluna do jornal que vai ficar pronta. Então, óbvio que não foi utilizado em sentido figurado, e sim no sentido denotativo. Por isso, é letra D. Já essa daqui, capaz de cortar com a elegância de um golpe de florete, como se fosse um fora, ó, dele um corte, pá. Isso é sentido figurado. Então, aqui, gabarito, letra D de dado. Mas sempre haverá um texto para facilitar a tua vida. Continuando. Assinale a alternativa cujo termo grifado não é linguagem conotativa, então que é a linguagem real. Letra A. Mais um defunto autor para quem a campa foi outro berço. Galera, o túmulo
sendo chamado de berço, a campa sendo chamada de berço, isso é sentido figurado, porque ali é o túmulo, é a cova. Berço é onde você bota a criança e não onde você bota um defunto. Letra B. Acresce que chovia, peneirava uma chuvinha miúda triste. Você peneira a areia e não a chuva. Letra C. A natureza parece estar chorando a perda irreparável. Você chora, não a natureza. E letra D. No discurso que proferiu à beira de minha cova. Agora sim, cova, local onde coloca o defunto, sentido real, nosso gabarito, questão 2. Questão 3. O item em que o termo sublinhado está empregado no sentido denotativo, no sentido real. Letra A. Além dos ganhos econômicos, a nova realidade rendeu frutos políticos. Galera, frutos políticos só pode ter sido empregado no sentido figurado, até porque frutos políticos hoje em dia é complicado, né? Agora, letra B. Com percentuais capazes de causar inveja ao presidente. A palavra inveja é um sentimento, não necessariamente algo que foi empregado no sentido figurado. É algo que existe, está no nosso plano. Inclusive, tem que tomar cuidado. Por isso, ó, fecha a boca se estiver estudando para o concurso público, tá? Então, gabarito, a priori, letra B de bola. Continuando. Os genéricos estão abrindo as portas do mercado. Quem abre a porta é você, sou eu. E não os remédios genéricos. Letra D. A indústria disparou gordos investimentos. O que dispara, pá, pá, é a arma e não a indústria. Colheu uma revelação surpreendente. Você colhe o quê? Um fruto e não a revelação. Então, a única que foi empregada no sentido denotativo foi a letra B, cuja palavra foi inveja. Questão 4. Questão 4 está assim. Marque a alternativa cuja frase apresenta palavras empregadas em sentido figurado, ou palavra, né? Letra A. O homem procura novos caminhos na tentativa de fixar suas raízes. Quem é que tem raízes? A planta e não nós. Mas a gente emprega isso sempre no sentido figurado, para dizer que vai fincar as raízes ali, para dizer que vai ficar ali e dali não vai sair. Então, o gabarito já é a letra A. Letra B, mas lá no ano 2000 tudo pode acontecer, hoje não, então nada de sentido figurado. Letra C, os planejadores fizeram dele a meta e o ponto de partida, nada que desse margem para um sentido figurado. Letra D, pode estabelecer regras que conduzam a um viver tranquilo, nada que dê margem para um sentido figurado. Evidentemente, as transformações serão mais rápidas, nada que dê margem para um sentido figurado. Vamos lá. Questão 5 e nossa última questão. Cabe salientar aqui, gente, que a linguagem denotativa ela vai ser empregada em textos objetivos, numa dissertação, numa carta ao leitor, num artigo do jornal. Agora, a linguagem conotativa ela é a base para todas as figuras de linguagem. Então, quando você diz, isso é uma metáfora, isso é uma metonímia, isso é uma personificação, isso é uma catacrese, várias dessas figuras apareceram aqui nos exemplos. Eu só não mencionei porque a gente vai deixar para a aula de figuras de linguagem, mas todas as figuras de linguagem têm a linguagem conotativa. Então, vamos lá. Questão 5. Assinale a alternativa em que não há palavra empregada em sentido figurado, então só quer no sentido real. Letra A. O estrangeiro ainda tropeça com muita frequência na incompreensão das sociedades por onde passa. A gente tropeça numa pedra, no meio-fio, e não na incompreensão, sentido figurado. Letra B. Quando a luz estender a roupa, nos telhados seremos, na manhã, duas máscaras calmas. Quem estende a roupa? Você e eu, e não a luz. Letra C. Vejo que o amor que te dedico aumenta seguindo a trilha do meu próprio espanto. Caramba, o seu espanto tem uma trilha? Letra D. Não, eu te peço, não te ausentes, porque a dor que sentes agora só se esquece no perdão. Então, aqui agora não deu margem para um sentido figurado. Mas, Sidney, eu fiquei com dúvida, porque você estava pensando na dor do perdão, coisa e tal. Peraí, eu quero olhar a próxima. Aí a próxima. Sinto que o tempo sobre mim abate sua mão pesada. O tempo não pode ter uma mão pesada. Então, de fato, a melhor opção é a letra D de dado. E com isso a gente fecha e, como de hábito,
Olha aí, ó, diante de uma dificuldade, substitua o não consigo pelo vou tentar, né, outra vez. Vou até ler de novo, ó. Diante de uma dificuldade, substitua o não consigo pelo vou tentar outra vez. Porque é isso mesmo, galera. Tá difícil para todo mundo. Ah, meu Deus do céu, não vou aprender. Para com isso. Para com palavra negativa. Traga palavras positivas para o teu dia a dia. E assim você vai, ó, só melhorando o teu cotidiano, tá? Então, meus amores, é isso. Espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. Ide em paz e que o Senhor... Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia. O nosso super aulão de véspera, tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já, 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90. Tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá.